que a oposição ao governo Lula quer boicotar a comemoração do 7 de setembro. O Planalto prepara um desfile mais curto e vai explorar o verde e o amarelo para transmitir mensagem de união nacional. Cerca de 200 convidados estarão presentes, entre ministros, chefes de poderes e comandantes das Forças Armadas. Na oposição, a recomendação é de que esse boicote aconteça, ou então, para aqueles que queiram ir, o pedido é para que usem roupas pretas. Vamos começar com o Cláudio Dantas, que está em Brasília, está acompanhando esse caso. Há uma insatisfação, né, Dantas, de integrantes da classe política, parlamentares, militares também e cidadãos com essa festa que está sendo organizada pelo governo federal. Qual é o ponto da insatisfação? Uma certa artificialidade na festa? É uma falta de entendimento do que é a Semana da Pátria, do que é o 7 de setembro, do que isso representa para o país. É politizar isso com essa polarização uma estupidez. Se você quiser levar seu filho na esplanada dos ministérios para ver a Esquadrilha da Fumaça, ver desfile de blindado, leve. Isso não significa apoio algum a presidente algum. Eu cresci indo ao Campo dos Afonsos ver manobra aérea da Esquadrilha. Meu pai me levava. É um prazer. E esse prazer você não pode negar às crianças. As famílias têm todo o direito de ocupar a esplanada e assistir aquilo que já foi, já representou, mas que tem que representar o sentido do patriotismo. A gente sabe muito bem quem é Lula, o que é o PT e o que eles representam e o que eles acreditam ou não, as suas crenças. Deve ser um esforço enorme, né, para esse pessoal subir ali e ver o desfile das Forças Armadas. É um esforço, porque essa gente defende uma bandeira vermelha e não verde e amarela. Então, é uma grande bobagem fazer boicote a um feriado nacional, porque o feriado nacional pertence ao brasileiro, a todos nós. Ao contrário, temos que fazer, sim, valer essa simbologia. E, olha, banana pro que o presidente ou o governo está fazendo em termos de organização de desfile. Pois é, nem todos pensam como Cláudio Dantas, né, Zé? Várias pessoas, inclusive, colocaram mensagens aqui dizendo que vão sim vestir preto no 7 de setembro. Olha, a data nacional de qualquer país é comemorada, né? Nos Estados Unidos, eu já fui convidado aqui em pelo menos 4 datas nacionais. As embaixadas fazem, aqui para se ter uma ideia, uma movimentação e uma comemoração na data nacional. Toda embaixada tem a sua data nacional e convida pessoas para conhecerem e tal. É importante. O 7 de setembro, a nossa data, que é a independência do Brasil, sempre foi comemorada de uma maneira patriótica, né? Mas, de repente, o PT criou o tal grito dos excluídos. E aí, Lula, para unificar isso aí, vai proibir o desfile do grito dos excluídos? Como é que vai ser exatamente isso? Eu cunhei aqui, na Jovem Pan, uma frase no 7 de setembro passado, né? É o seguinte: o 7 de setembro nunca mais será o mesmo, porque foi uma grande manifestação. São Paulo encheu a Avenida Paulista, Brasília, aqui Esplanada dos Ministérios. Eu nunca vi nada parecido no Rio de Janeiro, Salvador, no Brasil inteiro. Então, houve uma politização, sim, da data nacional, o 7 de setembro. Eu acho, inclusive, um momento próprio de pensar e repensar a política nacional e o Brasil. O feriado não foi criado para descansar e deitar em berço esplêndido, mas para pensar naquilo, no motivo do feriado. Então, o feriado da Sexta-feira da Paixão é para você repensar que o Cristo deu a vida por nós. Nós temos que entender o significado daquele feriado. O Dia dos Pais para você homenagear o seu pai, né? E que agora tem a novidade dos presos saírem, né? Enfim, esse é o objetivo do feriado. E o feriado de 7 de setembro nunca mais será o mesmo depois daquela grande movimentação que Jair Bolsonaro fez em todo o país. Então, acho normal que se politize e que se faça um raciocínio sobre o nosso futuro e o nosso presente. Rapidamente. É
É isso, seguimos com mais análise, mais opinião. Cristiano Beraldo vai trazer, claro, suas impressões sobre o 7 de setembro, o feriado nacional chegando, né, Beraldo? O que podemos esperar? União ou discórdia? Olha, eu acho que, pegando a fala do Dantas, o Dantas tem razão. O 7 de setembro simboliza algo muito mais forte do que o presidente do momento, né? Do que a opção política que cada um faz. Isso é verdade. Só que tem um outro lado. Tendo em vista que o governo Jair Bolsonaro foi tão ligado, tão identificado com as Forças Armadas e que, a partir da derrota de Jair Bolsonaro para Lula nas eleições do ano passado, boa parte dos seus apoiadores esperavam que as Forças Armadas tomariam uma atitude para impedir que o Lula tomasse posse, para causar ali uma ruptura institucional. Foram às portas dos quartéis fazer protestos, pedir que as Forças Armadas tomassem algum tipo de atitude. E as Forças Armadas fizeram o que cabe a elas, que foi não interferir na questão política. Só que isso gerou muita mágoa e muita frustração numa população de direita muito expressiva. Então, quando as pessoas começam a se manifestar de forma negativa em relação ao 7 de setembro, a minha leitura é que tem uma dose de frustração muito grande em razão de tudo que aconteceu e do comportamento das Forças Armadas. Porque, olha, se as Forças Armadas estavam ali vendo que nada fariam para causar qualquer tipo de ruptura no processo normal e democrático do Brasil, deveriam ter se manifestado de forma imediata, para dizer, não adianta vocês pedirem a intervenção, porque nós não faremos. Então, esta omissão das Forças Armadas naquela época também foi alimentando a expectativa dessas pessoas que achavam que havia algum tipo de solução ali diferente do que era o óbvio que aconteceria. E aconteceu o óbvio, aconteceu e de forma muito serena e tranquila. Lula tomou posse, é presidente, montou seu ministério, certo. O Congresso funciona sem interrupção e assim vai. Para fechar, Roberto Mota, também queremos ouvi-lo. 7 de setembro, as diferenças devem ser deixadas de lado, Mota? Um minutinho, por favor. A gente precisa resgatar a história de como essas diferenças começaram, né? Primeiro, a confusão entre Estado, governo e partido. Isso aí é uma confusão promovida principalmente pela esquerda, que quando chega ao poder, ganha uma eleição, acha que ganhou o país, acha que é dona de tudo. Segundo, vamos lembrar, quem foi que trocou o verde e amarelo pelo vermelho? Quem foi que trocou o hino nacional pela Internacional Socialista? Meus amigos, a gente não pode fechar os olhos para o óbvio. Existe sim essa diferença, é uma diferença muito grande, mas foi promovida justamente pelas pessoas que hoje reclamam disso.